Estimados alunos amantes do conhecimento, chegamos no último capítulo da nossa série de estudos, a teoria da evolução. E neste capítulo final vamos ver algumas objeções contrárias à evolução química. E vamos direto aos argumentos, ou pelo menos ao argumento. Bom, é bem sabido que uma célula tem quantidade de informação extremamente alta e a quantidade desta informação é de altíssima precisão, equivalente a dezenas e dezenas de livros. Isso é bem sabido por todos nós. E partindo desse princípio que uma célula tem uma quantidade de informação espetacular e de altíssima precisão, os criacionistas colocam que a vida ela é além da matéria, ela não é apenas matéria, ela está acima e aquém da matéria, ou seja, a vida é sobretudo informação e informação de altíssima precisão. Sim, exatamente pelo seguinte, uma molécula de DNA tem quantidade de informação muito grande e, como eu disse, repito, informação de altíssima precisão, de maneira que, se alguma dessas informações forem corrompidas, causará algum dano ao organismo ou até mesmo a morte. E partindo desse princípio, acredita-se que a vida não é meramente matéria, ou seja, não bastaria apenas combinar e recombinar elementos químicos para formar a vida, porque precisa-se de informação e informação de altíssima precisão, que o acaso não seria suficiente para gerar essas informações, e sim uma inteligência. Eles partem do princípio da analogia, utilizado inclusive na ciência. Vamos pegar aqui o princípio da analogia utilizado na arqueologia. Um arqueólogo indo a um sítio arqueológico em busca de resquício ou vestígio de uma civilização antiga, ele encontra então uma ponta de uma flecha. Uma ponta de uma flecha é trabalhada de maneira que indica que houve ali uma civilização antiga. Por quê? Pelo princípio da analogia, não encontra-se na natureza o acaso, meramente o acaso, produzindo tanta especificidade em um objeto como nessa ponta de flecha, ou então poderia ser num pedaço de cerâmica. Num pedaço de cerâmica, tanta complexidade e especificidade, ao ponto de levar esses profissionais, esses cientistas, esses pesquisadores, a afirmar que ali naquele local houve uma civilização antigamente e essa civilização produziram esses objetos, porque esses objetos só podem ter sido obra de alguma inteligência. E aí, por esse princípio da analogia, alguns criacionistas dizem o seguinte, afirmam: será que se nós formos à natureza, nós vamos encontrar algo de altíssima precisão, de quantidade de informação altíssima e precisa, ao ponto de indicar a existência de alguma inteligência que a projetou e produziu? Aí, claro, a resposta é evidente, a resposta colocada por eles é que sim, existem esses resquícios na natureza que apontam a uma inteligência, e esses resquícios são exatamente a quantidade de informação existente em uma célula. Este argumento é um argumento bastante forte, bastante utilizado pelos criacionistas, o argumento de que em uma célula existe uma quantidade de informação e altíssima precisão, essas informações, que o acaso jamais teria condições de produzi-la. Uma outra comparação que é colocada é o seguinte, colocada a nós, colocada a todos, pensa-se, por exemplo, em um DVD aonde está gravado o programa do Windows 10. Então, o disco, o DVD,
ele é material, constituído de átomos, moléculas, elementos químicos. Agora, o que está impregnado nele, o programa do Windows 10, é algo de altíssima informação, uma quantidade de informação espetacular e de uma precisão enorme que jamais a combinação e recombinação da matéria seria suficiente para produzir esse programa do Windows 10. Semelhante, eles acabam colocando essa semelhança o seguinte: uma célula não é apenas material, não é apenas elementos químicos, ou seja, lá na experiência do Miller e do Fox, eles pegaram elementos químicos e combinaram e recombinaram para formar algumas moléculas orgânicas. Eles colocam o seguinte, que a vida não é apenas isso, a vida é informação e esta informação de altíssima precisão só pode ser produzida por uma mente inteligente. E, evidentemente, essa mente inteligente é colocada como um criador ou um Deus. E eles também colocam o seguinte, que na experiência do Miller e do Fox, eles produziram o quê? Produziram algumas moléculas, algumas substâncias orgânicas, mas dessas substâncias orgânicas até a vida, há um abismo muito grande para ser atravessado, para ser transpassado. E para transpassar esse abismo de apenas elementos químicos vir a formar e gerar a vida, seria necessário uma mente e uma mente de altíssima inteligência. Um outro argumento colocado também pelos criacionistas é um argumento denominado de complexidade irredutível. Segundo este argumento, a célula é um arcabouço onde todos os seus componentes precisam trabalhar finamente ajustado para que a vida seja mantida e sustentada. Se um dos seus componentes entrar em colapso, não funcionar corretamente, a célula irá ou ser danificada ou irá se destruir e causará a morte. Eles até fazem uma analogia de uma ratoeira. Pensa-se, por exemplo, uma ratoeira. Não dá para se ter uma plataforma metálica pegando alguns ratos e para pegar uma quantidade maior de rato, coloca-se então uma forquilha. E depois de pegar uma quantidade um pouquinho maior de ratos, prepara-se então uma mola aqui. E depois de pegar uma quantidade maior de rato, prepara-se então a armadilha e assim sucessivamente, por partes, essa ratoeira vai sendo evoluída e pegando uma quantidade maior de rato. Ou seja, segundo o argumento deles, ou tem-se o sistema ratoeira por completo para pegar rato, ou então não se pega rato nenhum. A ideia é transposta exatamente para a célula. Ou tem todos os sistemas, todos os componentes da célula finamente ajustados e trabalhando em harmonia, ou então não se tem nada, não daria para a célula ir evoluindo parte por parte até chegar nessa complexidade e especificidade que nós temos hoje e funcioná-la. Esses são os dois argumentos que eu separei do criacionismo para se opor à teoria da evolução química. Bom, a isso, alguns cientistas materialistas colocam o seguinte: a evolução trabalha com melhorias minúsculas e aleatórias em milhares de anos. E não acreditar que o acaso pudesse gerar toda essa complexidade e especificidade não passa de incredulidade. Assim como no passado, muitos foram incrédulos e não acreditavam que o ser humano pudesse vir a voar um dia. E hoje nós temos aí tantos sistemas, tantos aviões, tantas naves, tantas aeronaves que nos transportam para lá e para cá, algo que no passado muitos acreditavam que era impossível.
possível. Chegamos ao final, estimado aluno. Então, como eu vos disse, além de você ir bem nas provas e nos concursos com este assunto acerca da teoria da evolução, você pode aí, então, pessoalmente optar em seguir, ou como eu falei no vídeo anterior, seguir os caminhos da ciência materialista, acreditando que o acaso gerou todo o universo e a vida com todas as suas informações, complexidade, especificidade, ou então uma mente superior, um criador criou, projetou, desenhou e está mantendo, supervisionando tudo isso aí. Muito obrigado por ter estado comigo nesta sequência de videoaulas. Um abraço e até a próxima.